Vou fazer minha pergunta, vai. Vai. Não, porque você tá falando dessa história de cultura, a gente passou aí por tempos bem intensos, né? Não me Querido, a gente entrevistou bastante o professor Nicoleles durante todo esse período e eu queria saber muito o que você espera. Será que a gente consegue construir agora, depois de ter passado por tanta coisa desafiadora nesse país? Você acha que a gente consegue construir uma cultura de ciência? Eu acho que eu conversei com o Igor o ano passado. Eu passei 20 meses trancado no meu apartamento, porque eu estava trabalhando durante 12 meses, né, no Comitê Nordeste. Imagina, 24 horas, 7 dias por semana, não tem horário, você não ganhando nada, mas você tendo que olhar modelos matemáticos, saber que vai morrer gente daqui a uma semana, está no teu computador, entendeu? E o modelo era impressionante como o troço funcionou, né? Em termos de previsões. Aí eu passei 20 meses trancado aqui no apartamento que eu alugo em São Paulo, que eu vinha esporadicamente, não vinha, né, quase nunca, olhando para a cidade de São Paulo de uma maneira que eu nunca olhei, e de certa maneira olhando para o Brasil de uma maneira que eu nunca olhei. Eu falei, bom, com essa pandemia não é possível. Nós vamos chegar à conclusão que ou a gente faz algo, né, junto para sair deste barato. É o maior desastre humanístico, se você considerar o período de tempo, né, curto, da história do país. São 700 mil pessoas que morreram. A gente fala isso no século XXI, a gente não consegue dar a dimensão. A escala, É o bairro de Moema. Eu fiz uma tabela para mostrar para os governadores, quando eu achei que a coisa estava ficando preta e ninguém estava me ouvindo mais. É a Vila Mariana, ou a Vila Madalena, entendeu? Eu fui para um dos bairros de São Paulo e mostrando, olha o que está desaparecendo na nossa frente, né? E nem isso tinha o impacto humano que eu esperei que tivesse. A gente é diferente, né, cara? A gente é bom em cagar um pros outros, é até meio esquisito isso. Mas é no mundo inteiro, tá? Os Estados Unidos perdeu mais gente na pandemia do que em qualquer uma das guerras que o país... E eles entraram em várias, tá? Mesmo a Guerra Civil Americana, que é um dos maiores carnificinas da história da humanidade, matou menos do que a pandemia matou lá. O país que mais gasta per capita em saúde do planeta, porque ele gasta em coisas que não salvam vidas numa pandemia, ou salvam um número muito pequeno, que é alta tecnologia médica, UTI, mas nem isso foi suficiente para impedir, né, 1 milhão de mortes. E aí eu fico pensando... no meu último livro eu escrevi muito sobre isso. Eu acho que nós estamos vivendo nesse momento a maior tribalização da história da humanidade. Os nossos meios de comunicação ficaram tão mais rápidos, tão mais eficientes e capazes de transmitir tanta informação que eles partiram a fábrica da humanidade. Então agora nós temos milhões de tribos e cada tribo tem um credo. E o credo é diferente do outro. Não é só Palmeiras e Flamengo, outro, né? tá? Exato. O outro se torna insuportável a ponto de dividir famílias e por aí vai. Se separa um pai de um filho, porra, não separa amigos, não separa... Separa tudo. Não, Sabe eu estava ouvindo, eu contei para a Petra outro dia no nossa conversa. Outro dia eu descobri que essa semana que entra vão fazer 50 anos do Dark Side of the Moon. Que minha avó teve que pagar metade, porque a minha mesada acumulada durante 6 meses não dava grana, e meu pai jamais ia me dar o Dark Side of the Moon. Dona Lígia complementou... Por que teu pai jamais ia te dar? Ah, porque, imagine, o Pink Floyd, eu era o maior louco pro Pink Floyd, né? E meu pai era juiz de direito. Minha mãe era sensacional, era escritora e tu tal. tinha quantos anos? Quando o Dark Side of the Moon saiu, eu tinha 12. Tá. Mas eu já tinha seguido o Pink Floyd. O dia que os caras publicaram um álbum com uma vaca na capa. Gênio, muito bom. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse álbum é? Medicina veterinária? É música do... né? Não, aí você começa a ouvir o barato, não tem nada a ver. Não tem conexão nenhuma, né? Aí eu falei, não, eu tenho que seguir esses caras, né? Pois bem, tem uma música lá, que talvez seja a música mais linda, na minha opinião, deles, que é Us and Them. Nós e eles. É impressionante. 50 anos depois descreve profética. O que nós somos, porque é sempre nós e eles. Não é só nós, entendeu?